Olá pessoal, boa tarde. Essa é a nossa primeira videoaula. Nós vamos falar hoje sobre a pré-história, mas antes de ir para a pré-história nós vamos relembrar a nossa última aula. A nossa última aula, quando nós falamos da origem do homem, né? E nós falamos naquele momento que tem duas teorias que tentam explicar a origem do homem, que é a teoria da criação, na qual nós a encontramos na Bíblia, na qual diz que o homem foi criado por um ser superior chamado Deus. Para acreditar nela, nós precisamos ter fé, né? Ela está contida no livro sagrado chamado Bíblia. Porém, existe uma segunda teoria, que é a teoria da evolução. E essa teoria da evolução ela foi apresentada por um cientista chamado Charles Darwin, que diz que o homem pode ter vindo de um antepassado como um dos grandes primatas, ou seja, os grandes primatas, o orangotango, o chimpanzé, é como se eles fossem um primo nosso. Nós evoluímos de um antepassado comum. Atentem, nunca fomos macaco, nunca viemos do macaco, segundo eles, viemos de um antepassado comum dos grandes primatas. Qual é a correta? Você escolhe no que você quer acreditar. Contudo, nós temos a obrigação de conhecer as duas teorias que tentam explicar a origem do homem, que é a teoria da criação e a teoria da evolução. Fechado esse parêntese, que foi de nossa última aula, vamos então ao nosso primeiro conteúdo, né? Seguindo o nosso conteúdo que vamos dar início hoje. Algumas turmas já fizeram leitura de primeiro ano, outras ainda não, mas eu vou falar rapidamente para vocês, que é sobre a pré-história. A pré-história é o período anterior ao surgimento da escrita, ou seja, história, quando a gente registra, quando a gente tem tudo muito grafado, tudo muito publicado bonitinho, nós chamamos de história. A história da humanidade ela foi construída ao longo dos anos. E os historiadores, para nos contar, para deixar registrado, eles criaram uma espécie de linha do tempo. E nesta linha do tempo eles estabeleceram que a pré-história seria aquele momento que eles encontraram dificuldade para registrar, porque não existia escrita. Então tudo era muito pautado onde? Tudo era pautado no que eles pesquisavam em vestígios, né, de restos de peças, de utensílios, ou seja, de desenhos que eles encontravam nas cavernas. Então a história, o momento da pré-história, ela foi registrada desse momento e aí volta ao ponto que se data mais ou menos a 4.000 anos antes de Cristo. É o primeiro período que os historiadores contam da nossa história, da história da humanidade. Por sinal, um período muito extenso. Por conta disso, ele foi dividido em 3 períodos ou subperíodos, que é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. Vamos falar um pouco de cada um deles. No Paleolítico, o homem era nômade, né? E esse nomadismo dele estava ligado ao quê? Não era o espírito aventureiro daquele momento, estava ligado à sobrevivência. Como ele era um extrator, como ele simplesmente coletava tudo da natureza, só retirava, e quando eu só retiro algo de um lugar, o que vai acontecer? Uma hora vai ficar escasso ou vai acabar. Então, à medida que eles se encontravam em uma região onde tinha alimento, onde eles poderiam estar ali se alimentando, retirando o alimento deles, as raízes, os animais, eles ficavam. Quando ficava escasso, então eles migravam para um outro lugar. Por conta disso, ele era nômade, né? Vivia migrando de um lugar para outro. Nesse momento, as armas que eles utilizavam para estar assim obtendo seus alimentos eram muito rústicas, eram bem rústicas. Eles utilizavam pedras, utilizavam também pedaços de madeira, mas não tinha um acabamento, era aquela espécie de porrete. É tanto que quando se fala de pré-história, a gente tem a imagem do homem neandertal com aquele porrete, né? É bem por isso, bem por conta desse período do Paleolítico, que é o período mais rudimentar da nossa história, ou seja, o período mais distante do que nós vivemos hoje. Nesse momento, o homem vivia migrando, como nós falamos. Contudo, com o passar do tempo, com o advento do fogo, quando ele começa a pegar lá